Graça e paz do Senhor Jesus, minha amiga, meu amigo, minha irmã, meu irmão, minha amada, meu amado. Como você está? Você está bem? Espero que sim. Eu sou o pastor Bruno Weiser. Esse canal é o canal Pastor Bruno Weiser, um canal dedicado, centrado, para que nós possamos desenvolver uma vida de oração, uma vida de dedicação ao Senhor. Nós estamos postando esse vídeo, nós estamos nessa hora fazendo 21 dias de jejum de Daniel. Você deve estar acompanhando, eu espero que sim. Se você não conseguir assistir ele às 3 horas da manhã, você pode assistir depois, encaminhe para um amigo seu. E hoje nós estaremos fazendo uma oração consagrando ao Senhor o 7º dia, que também alguns de nós chamamos de 7º elo. E nós estamos consagrando ao Senhor a nossa vida durante esses 21 dias num propósito de oração. Antes de eu dar continuidade, de abordar esse propósito, eu quero pegar alguns segundos aqui, te pedir algo muito importante, meu amigo, minha amiga. Eu quero pedir que você se inscreva no canal. A maioria das pessoas que assiste ao canal não se inscreve. E é de fundamental importância porque, se você se inscrever, você não será prejudicado, não será incomodado, não será cobrado nada, é gratuito. Porém, se você não se inscrever, o algoritmo, a inteligência artificial que rege a plataforma do YouTube entenderá que o vídeo não é relevante, porque as pessoas estão assistindo e não estão se inscrevendo. Então, eu quero primeiro te conscientizar o porquê você deve se inscrever, o porquê que é importante que você veja se você está inscrito. Não é apenas uma questão de vaidade por números, mas é uma questão de sobrevivência do canal, para o canal crescer, se expandir e ser recomendado. Então te peço, se inscreva no canal, ative o sininho que são as notificações, mande também os seus comentários. Você pode mandar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, deixar seu testemunho, deixar seu comentário, deixar um pedido de oração, falar a cidade, o estado, o país que você está falando, se você é de fora do Brasil. Você pode engajar, aqui é um espaço, esse espaço está aberto. Você não apenas pode, você tem um direito, você deve usar esse direito de se manifestar, de deixar aqui a sua contribuição, o seu testemunho, amém? Ainda que seja um glória a Deus, ainda que seja que você toma posse da palavra, ainda que você diga que você toma posse dessa oração e dessa mensagem, amém? Hoje nós iremos fazer a leitura do Senhor nesse 7º dia em Lucas capítulo 4 para falarmos rapidamente, aqui lermos, na verdade, sobre a tentação do Senhor Jesus no deserto. Então, como eu estava dizendo antes de pedir a sua inscrição, eu estava dizendo que o propósito do jejum que nós estamos fazendo, esses 21 dias, é o jejum de Daniel. Pastor Bruno, que é o jejum de Daniel? O jejum de Daniel está no livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículos 1, 2 e 3. No versículo 1 está escrito a circunstância que o levou a jejuar, que é uma circunstância de grande conflito e de uma palavra que ele entendeu a revelação, que era uma palavra verdadeira de Deus, que ia mudar a história do povo dele. No versículo 2 você vai ver que foi durante 2 semanas, ou seja, são 21 dias. E no versículo 3 você vai ver o regime, a dieta, a restrição de cardápio que ele padeceu, que ele sofreu, que ele se auto-impôs. Então ele tirou carne, ele tirou comidas saborosas,
e uma série de outras questões que está lá no versículo e nós temos abordado nesses dias. E nós estamos fazendo esse jejum. Por que nós estamos fazendo esse jejum? Porque o jejum, a função dele é mortificar a nossa carne. Eu quero que você entenda que o jejum não é para mudar a Deus, porque Deus ele se move por graça. Então você jejuando ou não jejuando, isso não muda a Deus, tá? Por causa da graça. O segundo ponto, que Deus ele é santo, tá? Na verdade, o primeiro ponto é que Deus é santo. Então Deus ele não precisa de jejum para se santificar. Deus não precisa de jejum para se tornar poderoso. Deus ele é o poder. Ele é a fonte de todo o poder, de toda a sabedoria, de toda a riqueza. Então Deus não precisa de jejuar. E quando nós jejuamos, nós não estamos objetivando mudar a Deus, tá? O objetivo do jejum é mudar a nós mesmos. Quando nós jejuamos, você deve estar até percebendo pelos vídeos, além do meu semblante, um pouco da fraqueza. Por quê? Porque você tira o açúcar, você tira a fonte de carboidrato, você tira a fonte de energia, então o seu corpo ele já começa a ceder, ele já enfraquece. E nesse processo de purificação e enfraquecimento do corpo, esses dois pilares que acontece purificação e acontece enfraquecimento, o seu espírito humano, sim, você é uma alma, que é pensamento, sentimento, livre-arbítrio, vontade, isso é a alma, é a psique, é a pessoa, a persona, é a alma que é a pessoa. O corpo é aquilo que você está vendo aqui, é o visível, é o nosso tabernáculo, é onde que nossa alma e o nosso espírito habitam. E o nosso espírito é uma fagulha do sopro de Deus, uma fagulha do Espírito Santo que nos dá vida e nos permite nos conectar com Deus. Então, quando nós oramos, quem está em atividade? É o nosso espírito humano. Quando nós estamos lendo a Bíblia, é óbvio que você está lendo, o seu corpo físico está lendo, sua mente está processando essa informação, seu coração está sendo mudado, mas o seu espírito também está em cena. Por exemplo, nesse vídeo aqui, o seu espírito está sendo fortalecido, o meu espírito está sendo fortalecido, porque nós estamos falando e vivenciando a palavra do Senhor. Então esse propósito de jejum, ele é para nos moldar, ele é para nos mudar, ele é para nos purificar, para enfraquecer a nossa carne e fortalecer o nosso espírito. Então o jejum ele é para produzir um fortalecimento espiritual. Além disso também, outros dos benefícios do jejum, tem vários benefícios, ele traz para nós a autoridade, ele nos ajuda a aumentar a autoridade que todos nós, como filhos e filhas de Deus, que receberam a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, que o confessaram, que o receberam, que estão debaixo do seu governo, estão debaixo do seu senhorio, sim. Não é apenas crer que ele existe, mas estar debaixo do governo do senhorio dele. Essa autoridade que nós temos por sermos filhos de Deus, filhas de Deus, novas criaturas em Cristo Jesus, lavados, remidos e justificados pelo sangue de Jesus, essa autoridade ela aumenta exponencialmente com o jejum, porque o jejum você está crucificando a sua carne, você está lutando contra o seu ventre, contra o seu intestino, contra o seu aparelho digestivo, contra os seus instintos alimentares, e você está também vencendo, então você adquire autoridade. É por isso que nós estamos fazendo esse propósito. Além disso, eu já vou finalizar por aqui. O jejum, você tem que saber que ele é uma arma. Grava isso que eu estou dizendo, deixa aqui nos comentários. O jejum, quero que você entenda. O jejum é uma arma. Então, da mesma forma que no mundo físico existe uma faca, existe um porrete, um pedaço de pau, uma pistola, um fuzil, um arco e flecha, um tanque de guerra, um canhão, um míssil, um drone e assim sucessivamente.
Essas armas, elas só têm poder aqui no mundo físico. No mundo espiritual, essas armas elas não valem absolutamente nada. Absolutamente nada. No mundo espiritual, as armas, elas são outras. Então, posso citar algumas para você. A primeira e mais importante de todas, que nunca nada ocupará essa primeira posição, a palavra de Deus, que é a espada do Espírito. Então, a palavra é a primeira e mais importante arma, a palavra de Deus. A segunda arma, que vem depois da palavra, imediatamente depois da palavra, é a oração. Então, o primeiro lugar, nunca ninguém vai tirar, nada vai tirar, é a palavra. E o segundo lugar, nada vai tirar, é a oração. O terceiro lugar é o jejum. Então, o jejum ele vem por quê? Porque ele potencializa a oração, o jejum. É óbvio que também tem outras armas. Não estou dizendo, por exemplo, a adoração, o louvor também é uma arma. Também é uma arma ofensiva, é uma arma importantíssima. Não estou dizendo que o louvor ele é menos importante, mas nessa ordem você precisa cultivar uma vida de palavra, oração e o jejum. No mínimo semanalmente, mas agora nós estamos nesse jejum de 21 dias, que é o jejum de Daniel, para nós vencermos. E eu já quero finalizar aqui essas considerações antes de ler a palavra, nós fazemos a oração, que este propósito em específico é para nós alcançarmos, acessarmos bênçãos que estão retidas. Você já sentiu assim que você tem sonhos que parece que você estava quase pegando esse sonho na sua mão e alguma coisa aconteceu que atrasou o seu plano, o seu propósito? Você já viveu isso? Então quero te dizer que tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você imagina e planeja é um objetivo, é um sonho, é uma bênção de Deus para a sua vida, é uma bênção de Deus para a minha vida. Só que existe um grande conflito, isso está em Daniel capítulo 10, versículo 1, uma grande batalha, uma grande guerra, uma grande luta. Se você crê, ela vai acontecer, e se você disser que você não crê, ela vai acontecer do mesmo jeito. Ela não depende da minha vontade, ela não depende da sua vontade, ela não depende da minha fé, ela não depende da sua fé, ela não depende da minha crença, ela não depende da sua crença, ela vai acontecer independente da nossa vontade, da nossa crença, do nosso desejo ou da nossa fé, vai acontecer. Só que você tem que estar preparado. Então é por isso que nós estamos fazendo esses 21 dias, conseguimos vencer 6 dias, ok? 6 dias, e agora vamos para o 7º dia. Então a primeira semana ela está sendo completada para que Deus venha acelerar coisas que estão atrasadas na nossa vida, para que nós possamos alcançar bênçãos que parecem inatingíveis, inalcançáveis, parece que estão distantes, mas Deus ele vai trazer para perto. Vamos ler então a palavra do Senhor, e eu não vou pregar aqui, por causa do meu horário já está passando, está em Lucas capítulo 4, e depois você medita, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Então o diabo disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Então o diabo o levou para um lugar mais alto e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse: eu lhe darei todo este poder e a glória destes reinos, porque isso me foi entregue e posso dar a quem eu quiser. Portanto, se você me adorar, tudo isso será seu. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Então o diabo levou Jesus a Jerusalém, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito, aos seus anjos ele dará ordens ao seu respeito para que te guardem.
e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Então respondeu ao diabo, Jesus, também foi dito, não ponha à prova o Senhor teu Deus. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Então presta atenção aqui, de forma rápida, algumas considerações e reflexões. Jesus foi tentado. Então, se Jesus, que é o Filho unigênito, gerado de Deus, gerado pelo Pai, e esse verbo é muito importante, porque Jesus não é uma criatura de Deus, ok? Jesus, ele é um Filho gerado. Nós somos criaturas que, uma vez que nós reconhecemos que Jesus veio em carne, no ventre de uma virgem, pelo poder do Espírito Santo. Ele veio em carne, ele encarnou, veio como homem, sendo 100% Deus, 100% homem, viveu nessa terra sem pecado algum, ele nunca pecou. Isso para mim é uma loucura, para nós é uma loucura. Como que um homem conseguiu não pecar? Pois é, Jesus foi o único que conseguiu. Todos nós pecamos, todos nós temos falhas. E aquele que diz que não tem pecado, ele já pecou. Então Jesus é o único ser humano que também é Deus, ao mesmo tempo que não pecou. Ele foi crucificado, ficou 3 dias morto, mas ao terceiro dia ele ressurgiu. Ele saiu daquela cova de pedra, daquela sepultura. Ele foi ressuscitado pelo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo ressuscitou. Da mesma forma que o Espírito Santo o colocou no ventre de Maria, o Espírito Santo tornou a dar vida ao meu Senhor, ao seu Senhor, nosso Senhor Jesus. A partir do momento que você crê nisso, então você se torna agora um filho adotivo. Ou seja, você é uma criatura que, por ter crido, acreditado, reconhecido e confessado que um Deus se fez homem no ventre de uma virgem, ele se fez carne, ele andou aqui nessa terra, ele morreu, ficou 3 dias morto, ele ressuscitou e vive está assentado à destra de Deus Pai. Você se torna agora de criatura, você passa a ser um filho, mas um filho adotivo. Mas você, em essência, é uma criatura. Nós somos criaturas, mas agora tornados filhos de Deus. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que, se o Filho unigênito de Deus foi crucificado, passou por tudo isso, foi tentado, eu e você também seremos tentados. O que eu quero te dizer é que, se o Deus Pai não poupou a Jesus, seu Filho unigênito, ele também não nos poupará. Isso é importante para que a minha mente e a sua mente estejam alinhadas, estejam moldadas, formadas, formatadas segundo as Sagradas Escrituras, segundo a Palavra de Deus. Então, se ele não foi poupado, eu não serei poupado. Se ele foi tentado, eu serei tentado. Jesus é um modelo perfeito para mim e para você. Outras considerações é que o diabo, as tentações dele sempre passaram pela nossa identidade. Por quê? Todas as tentações ele passou pela identidade de Jesus. Ele quis deturpar a identidade do Senhor Jesus. Ele quis colocar dúvida. Será mesmo que você é filho? Então você tem que me provar se você é filho fazendo os teus poderes milagrosos. Então o que nós aprendemos aqui? Que todos os dons que Deus nos dá não é para nós servirmos ao nosso beneplácito. Não é para nós nos autopromovermos. O dom, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga, é sempre para o meu vizinho. É sempre para o meu próximo, é sempre para o meu amigo, é sempre por um terceiro, nunca é para meu benefício próprio. É claro que eu vou ser alimentado por Deus, é claro que eu serei visitado por Deus, obviamente eu serei abençoado por Deus. Mas os dons e talentos que Deus nos dá
são para servir o outro, porque Jesus, ele já estava cheio do Espírito Santo. Meu Deus, olha que revelação profunda. Jesus, ele se batizou, o Espírito Santo agora vem sobre ele como uma pomba. Meu Deus, que revelação poderosa. Então, quando ele vai para o deserto, ele já vai com poder, ele já vai dotado de dons sobrenaturais, poderes milagrosos, e ele poderia sim transformar as pedras em pão, ele poderia sim saltar do pináculo do templo e os anjos virem segurarem. Ele poderia sim. Só que poder não é autorização para fazer. Não é porque eu tenho o poder que eu devo fazer. Não é porque eu tenho poder, dons, talentos que eu vou fazer. Não, eu só vou fazer aquilo que o Pai me manda. Eu só irei fazer aquilo que o Pai me ordena. E a palavra diz que depois que todas as tentações foram concluídas, o diabo se afastou dele por um tempo. Então veja assim, esses 3 pontos que os evangelhos nos apresentam, de quando o diabo diz assim, que ele queria que transformasse pedras em pães, quando o diabo manda Jesus saltar de cima do templo para que os anjos viessem socorrê-lo, quando Satanás prometeu dar a ele todos os reinos. Ou seja, esse é um resumo das 3, mas houve mais tentações. Houve várias tentações. Ele foi, desde o primeiro dia, ele foi tentado. Mas como ele é perfeito, ele ficou apenas 40 dias e ele saiu. Faça uma reflexão também sobre as suas tentações, sobre tudo aquilo que você tem vivido, sobre tudo aquilo que tem mexido com você. Amém? Essa é a nossa palavra para esse 7º dia que nós vamos consagrar ao Senhor. Vamos fazer uma breve oração? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos nessa hora, nós te enaltecemos, te bendizemos. Senhor, é o 7º dia de jejum de Daniel. São 21 dias, 6 foram vencidos, estamos agora no 7º. Senhor, é uma arma de guerra o jejum, nós estamos usando essa arma e nós pedimos nessa hora a tua bênção, para que as bênçãos do Senhor que estão travadas sejam destravadas, para que o teu calendário sobre as nossas vidas venha acelerar, para que o nosso tempo venha se alinhar com o tempo do Senhor nosso Deus e que o Senhor também venha nos auxiliar e nos ajudar em todas as nossas tentações. Nos ajuda, nos abençoa, nós clamamos e pedimos a tua graça, a tua misericórdia, a tua bênção, Pai, consagrando esse jejum de Daniel, para que cada dia nós possamos avançar. E nós te pedimos, Senhor, grandes experiências nesse propósito, que assim seja, Senhor. Entregamos a nossa casa, a nossa saúde. Senhor, libera, meu Pai, guardas angelicais, novas unções, novos dons, novos talentos. Nos guarda, nos abençoe, nos proteja. Nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Obrigado por você ficar até o fim desse vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo. Eu te vejo na próxima oração. Tenha uma excelente madrugada, um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Que o Senhor possa te abençoar poderosamente. Amém? Que Deus te abençoe. Graça e paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.